Oi, tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo e é hora de você focar em como você pode levar a sua vida de uma maneira mais saudável, mais feliz. Eu sou Teru Gouveia e tô aqui para te ajudar nesse caminho. Tenho uma equipe toda aqui bem preparada, orando, torcendo e preparando conteúdo para que isso aconteça aí na sua vida. No programa de hoje a gente vai falar sobre ansiedade e os prejuízos que o excesso dela podem trazer para a nossa vida. Então é preciso ficar esperto, atento a esse assunto. E também vai ter receita gostosa por aqui, a gente vai te ensinar a fazer uma deliciosa torta low carb de maçã. Maravilhosa, tá um cheirinho gostoso aqui pelo estúdio, mas é daqui a pouquinho. Agora pensa comigo nesse verso, Salmo 37, verso 5, Davi escreveu o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse verso tem vários significados na minha vida, muitas vezes, e tem a ver também com o programa de hoje, não é? Muitas vezes você já se sentiu assim, preocupado e pensando se vai dar certo, se aquele plano vai acontecer, se você vai conseguir dar conta. E diante de uma dificuldade ou um desafio que pega a gente às vezes de maneira inesperada, é imprescindível confiar em nosso Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia e espera, porque Ele é o Deus dono de tudo, sabedor de todas as coisas e poderoso o suficiente para fazer tudo acontecer da maneira melhor. Tá começando mais um programa Vida e Saúde. Aprenda a confiar também nos argumentos, nos princípios de saúde que Deus deixou para você e você também vai viver mais feliz. Eu quero mostrar aqui, olha, essa receita que você aprende aqui no programa de hoje, que é essa torta low carb de maçã. A Arlete preparou essa receita aqui pra gente e eu vou mostrar daqui a pouquinho passo a passo. Mas você já pode anotar aí os ingredientes que a gente vai usar nessa receita. Olha, 2 maçãs, 1 colher de sopa de gengibre em pó, pode ser o fresco também, aí você diminui um pouquinho essa quantidade. Também vou usar meia xícara de farinha de coco, 1/3 de xícara de xilitol, aquele adoçante natural. Se você não tem xilitol, você pode também usar açúcar demerara, tá? 1/4 de xícara de manteiga de coco, também canela, mais ou menos 1 colher de chá, 1 colher de chá de fermento e 2 ovos, de preferência caipira, tá bom? Bom, você pode anotar essas quantidades, esses ingredientes lá no site também. Procura lá, manda para sua amiga, manda para sua tia, manda para sua avó. Clica lá no blog novotempo.com/vida e saúde. Procura por torta de maçã low carb. Manda, vai lá, clica no endereço então, já com a receita na página ali do seu computador ou do seu smartphone. E manda para aquela amiga, para aquela vizinha, para aquela pessoa que você sabe que está querendo perder peso, porque essa é uma receitinha boa para quem está tentando manter a forma. Tem pouquíssimo carboidrato aqui, tá bom? E eu quero apresentar quem vai fazer parte do programa Vida e Saúde hoje, nos falando sobre ansiedade. Aline, tudo bem? Tudo bem, Teru. Prazer receber você aqui mais uma vez. Obrigada. A Aline Prato é psicóloga e também já participou do Vida e Saúde algumas vezes aqui, falando sobre depressão. Hoje vai falar sobre ansiedade e outros temas que você pode acompanhar ao longo desse mês, tá bom? Aline, acho que a gente precisa entender a ansiedade. É sempre uma coisa ruim? O que é ansiedade? A gente está acostumado a falar muito de ansiedade como se fosse uma coisa ruim. Só ruim. E na verdade não, a ansiedade ela faz parte do nosso organismo, ele é como um instinto de sobrevivência, né? É como se a gente estivesse numa floresta e tivesse um leão atrás da gente, e aí o nosso corpo produz uma série de reações, né? Para que a gente possa... inclusive. Químicas, aliás, né? Que servem para que a gente se proteja, para que a gente agilize, para que a gente corra, enfim. Pensando hoje, né, na ansiedade nos dias de hoje, a gente sabe que a gente não tem um leão atrás da gente, mas esses sintomas às vezes parecem acontecer de forma muito intensa. Mas não necessariamente ela é uma coisa ruim, depende do quanto que ela impacta a nossa vida e atrapalha a nossa vida, né? Mas ela pode ser benéfica sim. Tá, quando é que a ansiedade então se torna uma vilã? Como é que a gente consegue identificar que ela se tornou então uma doença, que ela deixou de ser uma coisa vital e começou a se tornar uma coisa maléfica na nossa vida? Sim,
Acho que primeiro a gente tem que entender quais são os sintomas da ansiedade, né? Taquicardia, geralmente as pessoas descrevem assim, taquicardia, aquela palpitação. É isso, coração acelerado, né? O famoso coração acelerado. A mão suando, né? O pensamento acelerado, dificuldades no sono para dormir, né? Alterações de apetite, enfim, tudo isso pode acontecer na ansiedade. Quando ela começa a ficar exacerbada, é que a gente entende que isso é um problema, né? Quando a gente percebe que isso começa a atrapalhar na rotina do dia a dia. Então, a pessoa muitas vezes tem uma ansiedade tão elevada que ela não consegue se organizar, não consegue mais fazer aquilo que ela fazia antes. Ou ela começa a sentir medo de ter que fazer as coisas, medo achar de sair que não vai de dar casa. conta. Exatamente, medo de sair de casa. E aí, paralisa. Eu acho que o sinal mais forte é esse, é de paralisar a sua vida. Quando você entende que isso está acontecendo, é porque realmente, né, talvez a gente precise olhar para essa ansiedade de uma forma mais atenta. E me fala uma coisa, por quê? Por que algumas pessoas parecem que têm uma tendência aumentada de ter essas crises de ansiedade e outras pessoas parecem que conseguem controlar? O que determina isso? Acho que é uma junção de fatores sempre, né? O ambiente que a pessoa vive, os estímulos aos quais ela está exposta, né? Aquilo que ela aprendeu, né? De como a vida funciona, de como que ela lida com as coisas, com os compromissos, com aquilo que ela precisa, né? Realizar, enfim. Certo. Então, tem algumas pessoas que talvez já aprenderam a lidar melhor com essa ansiedade, né? E outras onde isso muitas vezes não aconteceu ainda, é um processo, né? E isso tem uma predominância em determinado gênero, faixa etária? O que você me diz a respeito disso? É mais comum em mulheres, né? Mas os homens também sofrem de ansiedade. E não necessariamente ela tem uma única causa, ela pode acontecer por N fatores. E por isso que é importante sempre procurar um especialista, né? Para entender melhor por que você está sentindo tudo aquilo. Porque muitas vezes a ansiedade ela não está clara, né? A pessoa ela não sabe, não existe necessariamente algo que a deixe ansiosa. Tá. Mas é algo da vida, às vezes, que já vem acarretando lá de trás. Pode ser alguma coisa química que não está legal internamente? Pode sim. A ansiedade, muitas vezes, ela é como na depressão, né? Desorganiza quimicamente o corpo e aí, por conta disso, o corpo não produz aquilo que precisava produzir. Bom, então falando disso, eu queria saber o que dá para ser feito pensando no estilo de vida da pessoa que quer evitar, ou da pessoa que, exatamente, do tratamento, inclusive, o que dá para ser feito? Coisa que todo mundo pode fazer em casa, né? Eu brinco que todo mundo tem uma calçada na frente de casa. Caminhar Sim. é uma coisa que é muito importante. Se a gente pudesse colocar como uma prescrição, né, a gente colocaria, porque a prescrição da terapeuta, então, gente. A prática de atividade física, ela faz com que o nosso corpo produza essas substâncias que muitas vezes não estão organizadas. E isso ajuda no controle da ansiedade. Então, eu estou imaginando que caminhar, por exemplo, num ambiente mais tranquilo, um ambiente, de repente, mais arborizado, na medida do possível, eu estou imaginando que seja muito melhor do que caminhar numa rua movimentada, Aline. Mas o importante é caminhar. Tá. Né? Eu acho que uma vez que você faz o corpo se movimentar... E você está falando de uma caminhada vigorosa. Você não está falando de uma caminhada totalmente relax, totalmente tranquila. Um ritmo, né? Tá. Um ritmo. Mas a gente sabe que a atividade física ela é importante em todas as fases da vida. Nossa, e para tudo, né? E para tudo, isso que eu ia falar. Mental. Ó, eu tô picando a maçã aqui, gente. Eu tirei a casca, já tô preparando, começando a preparar o bolo. Eu tirei toda a casca da maçã, tô cortando ela em cubinhos. Eu falei bolo, mas é uma torta. Uma torta low carb, ela sai fininha, fica linda. Essa até você vai fazer, viu, Aline? Você que precisa de coisas práticas, isso. Aí é o seguinte, ó, eu vou derreter a manteiga pode ser na panela, pode ser no forno, pode ser... Eu vou usar aqui no micro-ondas hoje. Eu uso pouco. Mas sabe de uma coisa? Meu forno já tá até pré-aquecido. Vou derreter ela aqui, olha. Tcharam! É o seguinte, enquanto a manteiga derrete ali, vai ser rapidinho, eu quero mostrar para você uma reportagem, mais uma, sobre a série de hidroterapias feitas lá no Cevisa. Hoje o tratamento vou deixar para surpresa para vocês.
Hoje nós vamos conhecer um tratamento novo, pelo menos eu nunca ouvi falar e a gente veio, é claro, aqui no Cevisa conhecer esse espaço novo aí de hidroterapias. Doutor Elson ao meu lado e, é claro, Teru flutuando, gente. Doutor, explica pra gente que milagre é esse? Na verdade, esse é o banho de flutuação ou privação sensorial. A gente pode usar qualquer um desses nomes. Então, o paciente ou o hóspede fica deitado na água, onde a gente usa praticamente meia tonelada de sal de Epsom, ou sal amargo, ou sulfato de magnésio, como queira chamar. Isso simula o mar morto. Então, a pessoa fica flutuando sem nenhum tipo de esforço. A ideia é para tratar pacientes principalmente com estresse, insônia e fadiga crônica. Então, ele tem um resultado excelente. Então, alguns estudos mostram que meia hora de tanque equivale a 2 horas, por exemplo, de sono. Então, você acaba dormindo um pouco nesse tanque. Olha! E ele tem esse nome de privação sensorial porque a ideia é usar um plugzinho, silêncio absoluto e totalmente escuro. E o paciente flutuando com a água na temperatura ambiente, ele também perde a sensação tátil. Então, sem sensação tátil, sem audição, sem visão, então a pessoa consegue ter um relaxamento profundo ali, relaxar completamente. Além de alívio de dores, porque o sal de Epsom em contato com o corpo também ajuda a aliviar as dores e ajuda a descomprimir o corpo, porque você não tem o efeito da gravidade. Então tem muitos benefícios. Então não é só relaxamento, Não né? é só relaxamento. Doutor, agora explica melhor pra gente como que faz? Todo banho troca o sal? Como que funciona isso? Então, como a gente gasta meia tonelada de sal, a gente não tem como ficar trocando todo o banho. Então, a gente tem um filtro, que a água é filtrada, mas pela própria água ser salgada nesse sal, ela não prolifera bactérias, né? Mas a gente tem um filtro específico para esse tanque. Mas o paciente ele tem que passar aqui por uma ducha, tirar completamente qualquer creme, perfume, qualquer coisa que tenha no corpo de cabelo, para não contaminar a água. Ficar limpinho. Ficar completamente limpo para não contaminar a água. Muito legal. Alguma contraindicação, doutor? Talvez alguns problemas de pânico pelo fato de ser um ambiente onde a pessoa vai ficar no escuro completo, sem nenhum tipo de audição. Então, quem tem pânico, apesar de ser muito bom para o estresse, quem está com algum distúrbio emocional, às vezes a pessoa pode se sentir estranho. Então, essa é uma contraindicação, algum problema mental ou emocional mais sério. E qualquer corte na pele, porque como a água é salgada, ela vai queimar, vai arder. Muito legal. Bom, gente, a gente vai deixar a Teru aproveitando, vai começar o tratamento dela aqui. Teru, então aproveite, relaxe e bom tratamento. Doutor, muito obrigado pela atenção e a gente vai continuar e a Teru vai relaxar, viu, gente? Beijos! Ai, que delícia! Só de lembrar, fico querendo mais. Um beijão, equipe do Cevisa. Foi muito bom passar esses dias aí com vocês. E é delicioso ficar flutuando ali. Tive a sensação de, assim, um pouco de tempo que você fica lá, parece que você multiplica aquele tempo de descanso. Então, deliciosa mesmo a sensação. A manteiga já está pronta, olha só. Nem precisei usar o micro. Foi rapidinho. Aline, é o seguinte, eu faço esse bolo naquele esquema de secos e molhados. Sei. Então, eu vou usar aqui os 2 ovos. Tô chamando toda hora de bolo, é torta, gente. Olha aqui. Vou dar uma batidinha nesses ovos. Aí, eu vou acrescentar a manteiga. Quente ainda, então vou usar assim, olha. Manteiga de coco eu tô usando aqui, viu, gente? Misturo nos ovos. E agora vem a maçã. Olha que legal, ele leva bastante fibra. Ops! Olha a bagunça da Teru na cozinha. Se você também faz bagunça aí, não se preocupa não, acontece, viu, gente? As maçãs. E agora eu vou deixar isso aqui. Em uma outra vasilha, eu acrescento a farinha de coco,
que não tem carboidrato, não é tão cara também. O gengibre, canela, xilitol. E você pode usar... É que se colocar um açúcar demerara, aí ele não vai ser mais low carb, porque dele tem mais uma quantidade maior de carboidrato, tá? Você pode usar stevia, por exemplo, pode usar sucralose se quiser. Agora, eu misturo esses ingredientes. E daram, misturamos os ingredientes molhados. Aqui, ó, vou fazer um furinho aqui, uma abertura aqui na minha farofinha. E eu adiciono, então, esses ingredientes aqui. Muito bem. Agora é só mexer bem. Vou usar, inclusive, o batedor aqui de novo, que eu acho que mistura melhor. Você tá ansiosa para comer essa torta, Aline? Uhum. Adoro maçã. Eu também amo maçã com canela. Ó, ela fica meio líquida assim mesmo. Não se preocupe, por quê? Porque a farinha de coco, ela é mais seca do que a farinha de trigo. Ela tende a absorver a umidade, então relaxa. E essa torta vai ficar mais umidazinha mesmo. Aí, gente, eu pego essa mistura e vou levar para assar numa forma antiaderente. E eu tô usando, inclusive, aqui um papel manteiga. Para não grudar, para ficar fácil de retirar depois. Ó, percebe como ela já mudou a textura? Tava bem líquida, agora só para colocar aqui esse tempinho que eu usei para pegar a forma, ela já encorpou essa massa. Então é assim, agora eu vou dar uma espalhada e a massa fica fina. O fermento também vai ajudar a dar uma crescidinha nessa massa, mas eu vou ajeitar ela assim. E a cor tá linda, né, gente? Prontinho. Isso vai pro forno e vai ficar mais ou menos lá de 30 a 40 minutos. Vai checando aí para ver se não deixa passar do ponto, tá bom? Ó. O forno já está pré-aquecido. Então, Aline, como a gente faz televisão, agora a gente só tem que provar essa gostosura, porque a Leti já deixou uma pronta aqui. Bom, vamos sentar lá na mesa e eu quero saber mais de você sobre a ansiedade. Torta de maçã tá cheirosa demais, gente. E eu quero servir já. A doutora Aline. Ó, você viu que dá pra polvilhar uma canelinha. Decorar com a maçã. Ó, uma maçã desidratada aqui, eu peguei da Super Bom. Usei também um pouquinho de xilitol aqui para finalizar. Mas a massa tá super leve, gente. E cheirosa. Leve e cheirosa. Muito bem, Aline. Bem cheirosa. Se você está chegando agora, você pode pegar essa receita lá no blog, novotempo.com/vida e saúde, tá? Já prove, me diz. Muito boa. Ninguém fala que é low carb. Não, né? Não mesmo. E a maçã, gente, é docinha. Então ela vai ajudar a compor esse sabor todo. Muito gostosa. Levinha, docinha E low carb. e não engorda. Bom. Quero saber o seguinte. Será que, por exemplo, algumas doenças do corpo, doenças físicas, também podem atrapalhar um pouquinho esse excesso de ansiedade? Trazendo esse excesso de ansiedade? O que você pode me dizer? Acho que toda vez que, né, enfim, quando acontece de alguém ter uma notícia, né, um diagnóstico difícil, né, e aí a gente tem vários possíveis. Isso pode trazer uma ansiedade maior para aquele paciente, né, para aquela pessoa. Uma vez que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como que vai ser o decorrer daquele tratamento, né,
Então, isso pode influenciar muito. O desconhecido em geral, né, Aline? Desconhecido em geral. Me fala o seguinte, será que você falou muito sobre o exercício físico, né? E a importância dessa atividade para controlar, para evitar a crise de ansiedade. Será que uma alimentação, por exemplo, também vai ter uma influência tanto positiva como negativa para os casos de ansiedade? Com certeza. A gente, pensando em alimentos industrializados, que contém muito estimulante, cafeína, né, os energéticos, enfim, esse tipo de alimento não favorece com que a gente fique mais calmo e mais tranquilo, né? Então a gente evita, principalmente, eu acho que deveria ser para todo mundo, mas principalmente para quem tem essa tendência já uma questão de ansiedade instalada ou está percebendo que aquilo pode estar influenciando, né? E outros alimentos mais saudáveis, como as frutas, como por exemplo, no caso de depressão, a gente sempre fala aqui no Vida e Saúde do grão de bico, que ajuda, é um precursor da serotonina, por causa do triptofano. Você acha que é válido também? Com certeza. A gente está falando de saúde, né? Então, uma alimentação saudável, ela vai beneficiar em todos os campos da nossa vida. Tá. E agora eu queria ir um pouquinho mais além, pensando naquilo que eu alimento a minha mente. Vamos falar dos conteúdos que a gente consome, seja música, seja séries, de determinados assuntos ou gêneros de livros. Isso também pode influenciar nas minhas crises de ansiedade? O que você tem a dizer? Uma vez que Ou é uma ideia enganosa? Não, eu acredito que uma vez que a gente está exposto a alguns conteúdos, por exemplo, às vezes algum perfil de internet que você segue, né? Nossa! Com um estereótipo X, perfeito, maravilhoso, né? Eu brinco que a gente tem que dar um unfollow terapêutico aí, né? Unfollow, tem que parar de seguir. Tem que parar de seguir, porque senão a gente olha para aquela vida perfeita e olha para nós e fala, caramba, né? O que eu tenho de errado? Eu estou tentando fazer tudo certo e eu continuo mal. Então, muitas vezes é importante a gente se distanciar um pouco, não ficar tão em contato com esse tipo de conteúdo, porque isso faz mal. Entendi. Né? Isso prejudica a gente. Entendi. E vamos falar na questão de tratamento. O que pode ser feito? Será que só terapia? Será que existem medicamentos? O que você indica? Além da atividade física que ela já deixou claro aqui, gente. Eu acho que como toda a questão de saúde, né, pensando na integralidade do ser humano, a gente pensa em vários aspectos. Atividade física, uma alimentação saudável, psicoterapia. Mas existem alguns casos onde o próprio organismo está desorganizado quimicamente. A gente precisa organizar isso. Então, é preciso que exista um psiquiatra, um profissional médico que saiba, né, conduzir essa questão medicamentosa. E é muito importante. Tá. E o tratamento dura, em média, quanto tempo? Vai depender de casos a casos, né? A gente tem algumas abordagens mais específicas para trabalhar um pouquinho as questões de ansiedade, algumas mais conhecidas como a TCC, né? Mas vai depender muito de cada caso, vai depender muito de quem é aquele indivíduo. Até porque existem diferentes tipos, né? Graus de ansiedade, dá para dizer assim? Sim, e dependendo, né? A gente tem os chamados transtornos de ansiedade. Os desdobramentos também. Quando essa ansiedade está muito intensa, ela pode gerar outras questões de saúde, que são esses transtornos de ansiedade, como fobia social, o toque, né? Pânico, o transtorno do pânico, que está bem comum. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, assim, existe tratamento, acho que é isso que todo mundo precisa saber. Tá. Né? Existe tratamento, tem cuidado e dá para viver muito bem com a ansiedade, porque a gente não vai viver sem ela, mas sem ela atrapalhar a nossa vida, né? Ai, que notícia boa, que notícia boa. Quero saber o seguinte, qual é o papel dos amigos, dos familiares, que de repente convivem com alguém que tem o transtorno de ansiedade, que tem um ou mais transtornos de ansiedade? Qual é o papel dessa pessoa? Porque não é fácil você lidar com uma coisa que é muito ruim, que atrapalha tanto a vida e ainda ter que lidar com a pressão de outras pessoas. Sim. Porque dá a impressão, às vezes, que é frescura, é bobeira, a pessoa está dando importância para coisa demais. Tem gente que minimiza o que o outro está sentindo. Sim. Também não quero supervalorizar para não piorar a coisa. Exato. Mas aí a gente pensa numa questão, se você tem alguém da sua família, algum amigo, alguém próximo a você, que você percebe que está muito ansioso, porque a gente, quando está perto de alguém ansioso, a gente também fica. Já percebeu? Sim. Né? Então, se você percebe que tem alguém muito agitado, eu acho que vale, em algum momento, sinalizar isso para a pessoa. Mas sinalize isso de uma forma agradável, né? Não adianta chegar lá e de uma forma mais brusca, porque a pessoa não vai conseguir entender, ela nem vai conseguir perceber
tamanha agitação que ela está. Então, eu acho que o papel dos amigos... Mas dá um exemplo aí agora. Agora você falou, ensina como é que tem que fazer. Bom, eu acho que vale. Se você tem intimidade com a pessoa, eu acredito sempre numa boa conversa. Fala, olha, sei, eu tenho percebido que você está um pouquinho ansioso, né? Você está mais agitado ultimamente. Está tudo bem? Tem acontecido alguma coisa? Abrir espaço para uma conversa, Abre então. espaço. Eu acho que isso... a gente está falando de relacionamento, né? Relacionamento é isso. A gente precisa se colocar à disposição do outro, permitir que o outro, né, se abra um pouco e respeitar. Nunca fazer nenhum tipo de julgamento, né? Acho que julgamento já existe tanto, né? Importantíssimo, doutora. Importantíssimo. Isso qualquer um pode fazer. Não precisa ser o psicólogo, né? O psiquiatra. Não, isso qualquer um pode fazer. E ouvir, às vezes, sem dar nenhum conselho, já vai ser um grande começo, né, para essa transformação que precisa acontecer. Às vezes a gente quer resolver o problema do mundo, quer dar um jeito na situação, mas às vezes a pessoa está precisando de ser ouvida, ser compreendida, ser abraçada, não é? E de repente, sim, vai precisar de uma intervenção profissional, mas se daí, graças a Deus, Deus capacitou o homem para poder ajudar o outro, o seu semelhante, o seu próximo, né, doutora? Com certeza. E tem bons profissionais. Quer mais um pouquinho de torta? Eu quero. Tadinha, eu comi meu pedaço inteiro enquanto ela foi se explicando aqui, me dando muitas informações. Ó, tem um dado interessante aqui, que disse que, é um dado da OMS, diz que a depressão pode passar para a ansiedade em 2% dos casos, enquanto os casos de ansiedade que se tornam depressão depois, esse número sobe para 24%. Ou seja, quem tem ansiedade tem grandes chances de ter depressão. Isso é o que a gente fala de comorbidades, né? Quando vem 2 transtornos ou mais associados. A gente entende que a ansiedade, ela pode gerar um isolamento, né? Ela pode fazer com que a pessoa não consiga sair de casa porque ela tem medo, né? Então, isso pode fazer com que a pessoa acabe entrando num estado mais depressivo, porque ela perde o acesso, né, a esses outros espaços, esses outros ambientes, e isso pode levar, sim, a desencadear também um processo depressivo, né? Tem que cuidar, gente, tem que cuidar, porque a gente não quer chegar no estágio seguinte e nem piorar o quadro todo. Doutora Aline, obrigada. Ela vai comendo aqui, mas eu agradeço a sua participação aqui no Vida e Saúde. Obrigada a você. E a gente se encontra no próximo programa com muito mais informação de saúde para você. Beijo e até lá. Tchau, gente.